Olá pessoal, bom dia. Hoje eu vou estar falando sobre abandono de pai, de mãe. Eu vou estar lendo aqui em Isaías 49, do 15 ao 16. Porventura pode uma mãe se esquecer tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Eu te gravei, os teus muros estão continuamente diante de mim. Então, gente, eu quero falar sobre este assunto, porque é uma coisa que eu vivi na minha vida, né? A minha mãe, meu pai se separaram, meu pai traiu minha mãe com a vizinha, né? Acabou traindo minha mãe. Antes disso, nós sofremos abusos sexuais. A minha irmã mais velha, a minha segunda irmã, Alessandra, sofreram. Eu com 9 meses, meu pai querendo abusar de mim. A minha irmã mais velha, vendo, falou que não era para ele pegar eu, falou para ele pegar ela. E a partir de então, minha mãe foi no médico, levou a minha irmã para fazer exame, foi comprovado que teve o abuso sexual, tudo. Separou do meu pai, foi morar para casa da minha avó, na casa da minha avó com a gente. E a gente ficou sem nosso pai, sofrendo várias humilhações. E eu cresci uma criança triste. Eu não sei a visão dos meus irmãos, eu tô falando a minha. Sabe? É muito ruim ser abandonado. Você saber que você tem um pai vivo e que ele não se importa com você. E ainda, além de tudo, ele querer machucar você, abusar de você. De um bebê. Era uma pessoa que era para ele proteger. Mas só Deus sabe o que levou ele a fazer isso. Talvez ele tenha sido abusado também, eu não sei. Não posso julgar ele. Eu sei que doeu. Doeu muito mais as minhas irmãs que foram abusadas. Eu nem cheguei a ser abusada. Foi só uma tentativa. Mas as minhas irmãs foram. E às vezes você tá passando por algum problema desse, de abuso. Abuso sexual mesmo, eu tô falando. Você tá passando ou passou. Eu falo para as mulheres, hoje em dia, o mundo cada dia mais está mais perverso. Antigamente já era, agora então piorou. Abram os olhos. Abram os olhos com as suas filhas, com os seus filhos. Não deixe eles jogados de qualquer maneira. Não coloque pessoas estranhas dentro da sua casa e até mesmo conhecidas, vocês têm que ficar com o olho aberto. Mas eu vou falar do abandono, que é o que eu vim falar. Eu me senti abandonada. Eu me senti abandonada. Na escola eu não era boa aluna. Não porque eu era uma pessoa má, bagunceira, nada. Eu não conseguia aprender. Eu não conseguia entender o que a professora falava. A professora falava A, eu entendia Z. Entendia Z, não conseguia entender o que a professora falava. Era uma situação muito humilhante. Ela vendo que eu não sabia, colocava eu na lousa e deixava eu lá sendo zombada pelos alunos, sabe? Humilhação. Hoje fala bullying, mas antigamente não tinha essa expressão. Tinha essa expressão de bullying. E eu sei que hoje eu tenho que estar falando isso porque é uma ferida que tem dentro de mim que a gente fica tentando maquiar, esconder, falar assim, isso é coisa do passado, não tem que ficar falando coisa, já passou. Sim, mas a gente tem que falar, tem coisas que a gente tem que proferir com a nossa boca para ser curada. Pra gente ser curada. Muitas das vezes eu falei nas minhas orações com Deus, mas hoje eu percebendo, eu sei que eu tenho que falar porque pode servir para ajudar alguém também. Eu cresci uma criança abandonada, uma criança assim, na minha cabeça de criança eu era abandonada, eu era jogada.
Porque a minha mãe foi morar com a gente e tudo, mas ela era meio descabeçadinha, né? Mas mesmo assim, com os defeitos dela, ela nunca virou as costas pra gente. Ela deu o que ela podia dar. Mas na escola eu era terrível de aprendizado, gente. Eu era terrível, eu não conseguia. Dia dos pais, eu tinha inveja das minhas amigas, eu tinha vergonha, porque na escola, pelo menos na minha época, eu fazia trabalhinhos para os pais. Eu não tinha para quem dar. Todas as vezes eu chorava escondido na minha casa, eu não queria demonstrar que eu tava triste. Na minha igreja tinha homenagem pro Dia dos Pais. Todo mundo, o pastor chamava todo mundo para se reunir com a família, orar o pai com os filhos, e eu não tinha ninguém para abraçar. Era muito difícil. Era muito difícil. Era muito difícil. No olhar de uma criança, a criança não vai entender que a mãe separou do pai por causa disso, por causa daquilo. A criança vai se sentir abandonada. Principalmente quando o pai larga da mãe e acha que largou do filho também. Abandona o filho, não quer saber do filho. Tudo bem que no meu caso, no caso dos meus irmãos, foi uma história de abuso, né? Não podia mesmo ter contato, mas hoje eu tô dia após dia liberando perdão para o meu pai. Meu pai hoje ele já morreu novo. Mas eu tenho que liberar perdão para ele. Eu preciso liberar perdão, não é que eu tenho. Porque enquanto eu não liberar perdão por esse sentimento que ele causou dentro de mim na minha infância, há coisas na minha vida que vão ser travadas. Tem coisas que eu não vou conseguir fazer por causa desse sentimento de inferioridade, de achar porque eu não tive um pai. Muitas das pessoas olharam para mim antes e falavam assim: ah, você não tem pai, você não tem estrutura familiar. Realmente eu não tinha. Eu não tinha estrutura familiar, eu não tinha pai, mas eu tinha o pai dos pais, Deus, porque Deus nunca me abandonou. Eu não vou continuar falando, primeiro porque o tempo do vídeo está acabando. E segundo, porque se eu ficar falando eu vou ficar chorando. Mas eu espero que vocês que estejam se sentindo abandonados, perdoem. Quem quer que esteja abandonado, vocês, perdoem. Tentem entender, fale com Deus. Busque a resposta de Deus. Deus vai dar para vocês a resposta.